Paz do Senhor, irmãos. Eu pedi para que todos nós ficássemos, inclusive as crianças e adolescentes, é porque eu entendo que o assunto que vamos tratar aqui, ele é de interesse de todos. E mesmo que alguém pense que as crianças não entenderiam, esse é o grande erro que os adultos cometem, principalmente no que se refere à vida espiritual. Se tem alguém que entende a revelação de Deus, a palavra de Deus, assim com muita rapidez, são as crianças. Assim, ao longo dos séculos, as pessoas erram pensando que criança, no aspecto espiritual, eles têm a mesma dificuldade para entender as coisas na vida secular, se bem que mesmo assim continua sendo um equívoco nosso. As crianças entendem muito bem, inclusive, assim, e a referência que eu tenho para citar os irmãos é o Olivar Filho. Comecei a conversar com ele ontem. Hoje de manhã, vocês viram que ele está um pouquinho triste. Ele está triste porque ele está entendendo o momento. Eu conversei muito ontem com eles acerca do anjo da morte que passou pelo Egito. Eu vou explicar isso para os irmãos. Acho que ninguém tem dúvida que o anjo da morte está solto. Se ninguém entendeu isso, nós vamos ver biblicamente. O anjo da morte foi solto como a última praga antes de Deus tirar o povo de Israel do Egito. Então, nós precisamos, primeiro, antes de adentrar nas questões bíblicas, eu quero falar com os irmãos sobre a necessidade de nós nos conscientizarmos que nós estamos vivendo um momento gravíssimo no mundo e muito mais ao nosso redor. Porque enquanto estava na China, enquanto estava na Europa, enquanto estava na Ásia, tudo bem, estava longe, mas chegou ao Brasil. Para quem não sabe, chegou em Goiás. Chegou em Goiás. Agora a questão é o seguinte: tem como olhar para uma pessoa e falar, não, eu não vou aproximar desse porque ele está com corona? Tem jeito de saber? A pessoa que está com o vírus, tem jeito dele saber que ele está com o vírus, a não ser depois do sintoma? Então por que nós estamos vivendo como se ninguém fosse contrair o vírus perto de nós e nem mesmo nós? Irmãos, maiormente nós, os crentes, não podemos ser ignorantes. Tem pessoas que é tão ignorante, que ele, como crente, que ele fala assim: a quem guarda é Deus. O dia que Deus quiser, nós vamos morrer. Não, a Bíblia diz, o primeiro versículo que nós temos que ter na cabeça é: não tentarás o Senhor teu Deus. E sabe quem usou esse versículo? Jesus. Usou esse versículo se recusando a fazer uma falsa ação de uma confiança em Deus que não havia necessidade. Não é? Quando Satanás sugeriu que ele subisse no pináculo do templo e saltasse de lá, porque está escrito que ele seria protegido e não morreria. Eu não vou tentar Deus agora. Se ele estiver lá em cima por alguma razão e cair, aí sim. Aí não foi ele que deu causa. Então, nós sabemos, irmãos, que a frequência, o problema do anjo da morte, que você pode levar para dentro da sua casa, ele está em alguém que você vai ter contato com ele. Então, o que você tem que fazer?
O que você tem que fazer? Você tem que evitar. Você tem que evitar. Por quê? Pode estar no seu pastor da igreja. E nem ele está sabendo. Pode estar no seu marido que estava no trabalho. E ele chega em casa e não se cuida conforme as recomendações. E você vai levar o anjo da morte para dentro da sua casa. Pode ser que não seja você, mas pode ser que alcance alguém da sua família que você ama. Então, eu acho que está na hora de nós deixarmos, eu não vou nem dizer sermos criança, porque criança, quando ela entende, ela é receiosa. Deixarmos de ser ignorantes. Quem tem que ir ao trabalho, e temos que ir, e quem tem que ir a um shopping, ninguém tem que ir, né? Shopping ninguém precisa ir. A não ser que trabalhe no shopping. Mas não é mais tempo de passear, de fazer compra em shopping, de ir comer um hambúrguer no shopping. Mas às vezes você precisa ir no supermercado. E quando a gente vai a um supermercado ou a um grande estabelecimento, a gente vê como as pessoas, o brasileiro não está nem aí, irmãos. Não está nem aí. Eu ontem tinha que comprar umas coisas, inclusive aqui para a igreja, e como eu estava perto daquele atacadão, eu entrei lá. Irmãos, pessoas normalmente como se nada tivesse acontecendo. Estava assim de gente. Assim de gente. Irmão, vou usar a expressão que a gente gosta. Nós não somos crianças. Nós não somos crianças. Logo no começo, eu cheguei em casa, quando chegou o caso ao Goiás, eu cheguei em casa e falei para as crianças, para a Geis, falei, olha, quando eu chegar em casa, antes que eu tire a minha camisa, ponha para lavar, antes que eu lave as minhas mãos, falei para as crianças, não é para vocês abraçarem o papai. Eu tenho que me cercar desses cuidados. Eu tenho que fazer isso funcionar na minha casa, para proteger a mim e proteger minha família. Já tem mais ou menos uns 15 a 20 dias que eu estou lutando com todas as forças para mudar o meu hábito de parar de pôr a mão no rosto. E eu estou quase conseguindo. Uma hora ou outra eu ainda acabo passando a mão. Mas a hora que você conscientizar e começar a querer mudar esse hábito de passar a mão no rosto, você vai ver o tanto que é difícil e quantas vezes você passa a mão no rosto, no nariz e nos olhos. É uma coisa incrível. E é exatamente aí que os médicos dizem que está o maior número de contaminações. Somos nós que contaminamos a nós mesmos, são as nossas mãos, por incrível que pareça. Às vezes não é tanto o problema da saliva, a não ser que você esteja muito perto da pessoa, não é? A questão são as mãos, quando você pega na mão de alguém. Eu ainda li ontem uma especialista que escreveu dizendo que é um vírus tão novo que não se sabe quanto tempo ele fica vivo ao cair numa superfície. Não se sabe. Todas as vezes que eu saio do carro para fazer alguma coisa, quando eu volto para o carro, antes de entrar no carro, de pegar no volante, na direção, eu pego o álcool gel que está dentro do meu carro, lavo as mãos para tentar não conduzir. Se por acaso eu toquei alguma coisa, eu não deixo dentro do meu carro, que depois alguém da minha família toque e que vá produzir uma contaminação. Nós estamos na hora de nos conscientizar que estamos estamos vivendo um momento de um inimigo invisível. Invisível. E não sabemos onde ele está. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos. No tempo que você tem de vida,
O meu caso é 62 anos. O caso de vocês, não sei, um 30, outro 20, outro 40 e tal. Qual foi a vez durante o período da sua vida, ou que você já leu na história, em que os países fechassem as fronteiras para outros países, a não ser no caso de guerra ou de rompimento de relações, que é uma coisa muito rápida e eles retornam de novo? Quando você já ouviu falar disso? Quando você já ouviu falar que um país de liberdade como os Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, é o cabeça do capitalismo, fecha as suas fronteiras com os seus principais aliados, como fez com a Europa, inicialmente deixando ainda 2 países, que era o Reino Unido e a Irlanda, mas resolveu fechar também, fechou tudo com a Europa. Que dia que você já viu falar que um país, como um país europeu, o caso da Itália, viesse a decretar, aí eles não declararam que é isso, mas é a mesma coisa de um estado de sítio, toque de recolher. Ninguém pode andar, a não ser por casos extremamente necessários. Inclusive, salvo engano, na Espanha, ou é na própria Itália, a pessoa precisa baixar uma autorização pela internet, preencher, porque se ela for apanhada na rua, sem essa autorização, ele é preso. Vocês sabem o que é isso, irmãos? É um inimigo invisível, mortal, que a humanidade está vivendo. Sabe o que todos nós deveríamos estar fazendo agora? Em casa, trancado. Não é? Aos que estavam aqui na sexta-feira, eram poucos, mas eu conversei com os irmãos e eu falei, gente, olha, está na hora, o brasileiro tem que mudar o hábito, pelo menos até passar isso. Nós precisamos sentar famílias separadas, de 2 em 2 metros, que é a segurança, resguardar os nossos filhos, para eles não terem contato com outras pessoas. Nós, os adultos, quando chega uma criança que não é a nossa, nós precisamos pará-la, ajudar os pais. Gente, nós precisamos conscientizar disso. E eu estou vendo que nós não estamos dando a devida atenção para isso. Ontem, por acaso, eu estava na casa do meu sogro, avisei para a Geis, falei, é a última vez que nós viremos aqui, tá? É a última vez, até passar esse surto. Aí, porque eu já tinha dito antes que nós não iríamos, é que ela falou, será que nós não poderíamos ir pelo menos hoje? Mas hoje, quer dizer, como está no iniciozinho, eu falei, tudo bem, vamos, mesmo assim, tendo a consciência que estamos correndo um risco. Não é? Fomos. Para não ir mais, se demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, nós não vamos. Não tem necessidade. E nós não estamos entendendo que em todas as casas nós temos pessoas idosas. Quem é o principal grupo de risco? Quem são? Os idosos. Vocês querem matar o pastor de vocês? São as pessoas que têm problema respiratório, cardiovascular e problemas de respiração, como asma. Eu tenho uma criança que tem problema de asma. A Catiúcia tem uma criança que tem problema de asmas. O Sandro tem problema de respiração. Nós queremos colocar os nossos irmãos em risco? Eu creio que não. Eu vi ontem um questionamento, eles perguntando, eles não têm resposta. Então a pergunta foi o seguinte, olha, os jovens devem ir à escola, porque o grande problema é porque o jovem resiste bem. Mesmo assim, existe um índice de mortalidade para o jovem.
crianças e jovens que chega de 0,2% a 0,4%. Mas tem o risco de morrer. Você quer que sua criança, mesmo sendo 0,000 não sei quanto de risco de morte, você vai submeter a sua criança a esse risco? Você sabe que não é ele que vai dar esse 0,1 ou 0,2 ou 0,3? Eu acredito que não. O problema que eles disseram é o seguinte: a criança vai, tem contato lá, ele volta e tem um idoso em casa. E aí ele transmite para esse idoso. Ele não tem problema, mas o idoso pode morrer. Esse índice que eles estão dizendo não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eles falam que o SARS matou muito mais do que esse está matando. Mas na época do SARS ninguém fechou fronteira, não teve desabastecimento. O governo não mandou ficar fechado em casa. Como que ele matou mais? Vocês acham que o governo ia falar que 30% está morrendo? O que ele ia fazer? Ele ia causar um pânico no mundo e ia começar a morrer gente, não só pela doença, mas pelo pânico. Então, vamos nos conscientizar a partir de hoje. Vamos ter a consciência de que nós temos culturalmente muito aconchego, e graças a Deus que nós brasileiros ainda somos assim, porque os estrangeiros, principalmente a Europa e a América, eles são bastante frios. Isso não quer dizer que nós temos que adotar isso como hábito de vida, mas nós podemos nos conter por esses dias. Nós podemos expressar a nossa satisfação de ver um irmão com qualquer outra expressão, como a expressão de apertar a própria mão, não é? De mostrar um sorriso sincero, mas de esperar passar esse momento de perigos que todos nós estamos correndo. Muito bem. Porque se eu contiver com a minha família, o meu relacionamento se limitar à minha família, eu estou contribuindo. O governo brasileiro, de forma muito acanhada, está dizendo que deveria ser lei. Porque foi isso que a Espanha tentou fazer, deixar todo mundo em liberdade, e agora teve que decretar que ninguém pode sair à rua. Quem sair, em Portugal, a prima da Gesivânia mandou um áudio e mandou foto lá do supermercado todo desabastecido. Mas agora já estão mostrando no G1, já está mostrando aí na televisão, né, os desabastecimentos. E vai acontecer no Brasil. E vai acontecer no Brasil. Não é? Então os irmãos procurem. Eu até, pastor Tiago, era para eu ter te mandado uma mensagem para saber onde é que você compra aquela caixa de ovos. Está na hora de você pensar no seu hábito alimentar, não é? Eu disse para a Geise, em casa ninguém vai comer mais coisas que são compradas preparadas. Nós não vamos, eu não vou mais à padaria, eu já comprei cuscuz, tapioca, né? Se for o caso e não tiver nada disso, nós vamos comer, faz um arroz aí, vamos comer arroz de manhã cedo. É melhor do que eu ir à padaria, eu não vou. E não vou comer. É hora de nós nos resguardarmos. É sério. Muito bem. A nossa sede, a administração, enviou um áudio para todos os pastores pedindo para restringir os cultos somente aos domingos. O pedido que foi passado a eles pelas autoridades sanitárias e com o governo era que fechasse as igrejas e tivesse os cultos online para a participação. Como nós não somos um número de encher a igreja,
foi que eu disse aqui na sexta-feira que nós podemos continuar mantendo os nossos cultos desde que nós nos comprometamos a seguir as orientações. Nós temos espaço aqui para afastar os bancos, deixar os bancos com 2 metros, não é, de cada um, e assentar as famílias em cada banco. Qual é o problema? Tem problema para os irmãos? Tem problema? Quem não tem família, por exemplo, os solteiros, a distância de um banco assentado aqui nessa e nessa tem 2 metros de distância. Então não precisa ficar necessariamente sozinhos. Pode sentar numa distância. Agora, o que nós não podemos é fazer pouco caso do que as autoridades estão fazendo, irmãos. As autoridades estão dando exemplo, alguns que foram contaminados, de se isolar em casa. Hoje eu conversei com a Geise, ela falando, não, mas ficar fechado num quarto é muito ruim e tal. Eu falei, então é o seguinte, então vamos ficar fechado dentro de casa, que é melhor do que dentro de um quarto. Porque quem se contamina tem que ficar no quarto, sozinho. Então, pelo menos vamos ficar, gente. Vamos evitar sair, evitar comprar as coisas. Aquele negócio, dá para passar sem? Então não saia. Fica dentro de casa. As autoridades estão dizendo que o único meio de parar esse vírus é parar o contato das pessoas. E outra coisa que eu adverti aqui na sexta, eu vou advertir para os irmãos. Se isso se prolongar, e parece que vai prolongar, queira Deus que não. Acho que tem muitas igrejas se despertando para orar. Porque só oração pode parar a força satânica. O mundo, não é o Brasil, o mundo vai entrar em crise financeira, econômica. Portanto, quem tiver dívida hoje e conseguir pagar, pague. Isso não é 1, 2, não. É uma palavra unânime de todos os economistas. O mundo vai entrar em recessão, porque as indústrias estão parando. Sim, Sandro. Já tem mais de 14 dias que vocês chegaram? Deus te deu uma chance, viu? Eu vou liberar mais essa passagem. Uhum.
Pois bem, e até gostaria de dizer, irmãos, então, nós vamos manter, pelo menos por enquanto, 2 cultos na quarta-feira e no domingo, nessa condição. E aí nós vamos pedir, irmãos, quem ficar resfriado, gripado, fique em casa. Fique em casa, não é? Tendo em vista até que nós não temos o costume de usar máscara, não é? Então fique em casa, espere passar o resfriado. Agora mesmo na sexta-feira a Geis veio com máscara, porque ela estava ruim. Eu falei, não, coloca a máscara. Não é? Aqui no Brasil é assim, a pessoa que ela está gripada, se você trabalha com ela num departamento fechado, quem quiser que usa máscara. A pessoa que está doente fica de boa, não está nem aí. Não é não. Ela já está doente mesmo. Então, assim, são coisas simples que nós podemos mudar. A única pessoa, durante todo o meu tempo de vida, até comentei isso com a Geis, agora que veio esse problema, que uma vez se recusou a cumprimentar-me pegando na mão, porque estava gripado, né, em 60 anos de idade, foi a Yara. Outro dia eu estava ali na porta e ela vinha chegando, e aí esse hábito nosso, né, aí eu levei a mão, eu falei, pastor, não vou pegar na sua mão não, que eu estou gripado. Assim, para a gente isso não é muito comum, as pessoas terem essa consciência. Porque o vírus está na mão, a pessoa pega no rosto, está ali limpando o nariz toda hora, não é? Ela precisa ter consciência, não vou pegar na sua mão porque eu estou gripado, não é? Então tudo bem, nós vamos manter, sim. O chão fica contaminado e as crianças, elas brincam no chão, assentam no chão, elas rolam no chão, não é? Isso aqui no Brasil não sei se pega não, mas tudo bem, mas quem puder evitar, não é? Isso é bom. Uhum. Então, irmãos, eu quero agora passar a uma análise bíblica rápida com os irmãos. E por que eu, então, quero que as crianças permaneçam? Porque pelo menos as minhas entenderam muito bem que nós estamos vivendo o último tempo, a última hora da igreja na face da terra. Isso os irmãos não tenham dúvida. Tá? Nós estamos vivendo a última hora. A Bíblia nos diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito. Então, apesar de que Jesus disse que daquele dia e hora ninguém saberia sobre a sua volta, mas os sinais para a volta de Jesus, dentre outros, estão nos tipos que já ficaram estabelecidos na Bíblia. Fatos que aconteceram e que servem de sinais claros para nós. Um dia chegaram para Jesus e disseram para ele, olha, mostra-nos um sinal e nós vamos acreditar. Eu não sei se vocês se lembram a resposta. Ele falou assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum outro sinal vos será dado, senão do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem
ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ora, ninguém pensa, se não for por uma revelação de Deus, que aquele fato com Jonas estava mostrando na realidade para a morte e ressurreição de Jesus. Mas Jesus deixou claro. Então tem coisas que estão escritas que elas são sinais claros. Jesus falou, olha, o fato de Jonas ficar 3 dias era Deus querendo mostrar que o Filho do Homem vai ficar 3 dias no seio da terra. Então, estava revelado, só que ninguém entendia. Ninguém tem dúvida, e todo estudioso de escatologia diz que o arrebatamento do Elias é o símbolo do arrebatamento da igreja. Aponta para o arrebatamento da igreja. A trasladação de Enoque, que viveu com Deus durante 300 anos em comunhão e não foi visto mais, indica um aspecto do arrebatamento. Quer dizer, a igreja estará aqui, de repente não foi vista mais. Desaparece. Só fica notícia. São coisas que estão escritas para o nosso ensino. Agora, eu quero que você tome o livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Verso 8, capítulo 1, verso 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós. Bom, puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Porém edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramassés. E aí vai contando a história. E aí eu quero que, contando a história, né, de como começou a escravidão com massacre do povo judeu. Vai contando a história. E aí leia o verso 14. Assim, ok, tá bom, vou fazer uma parada aqui para explicar uma coisa. A maioria de vocês não sabem disso porque vocês têm uma idade muito jovem. Mas a minha idade, como é uma idade talvez quase que o dobro da maioria que estão aqui, eu venho de um tempo que a minha infância era de um povo feliz e não sabia. Nós nos reuníamos na vizinhança todo dia à noite. As pessoas trabalhavam, 2 que trabalhassem numa casa sustentava uma família de 8, 10 pessoas. Era tudo muito simples, não é? A gente vivia sem nenhum perigo. As crianças eu falo por mim, eu saía cedo de casa, na época que eu não estudava, eu ia voltar em casa 3, 4 horas da tarde, comia na casa dos vizinhos. Meus pais não tinham a mínima preocupação. Andava naquele São Luís, né, aqui de São Luís, andava naquela corrutela todinha, nas fazendas, nas chácaras, todo mundo me conhecia, e a gente tinha plena liberdade. Era uma vida saudável, abençoada. Nós hoje somos escravos aprisionados. Nós temos um pequeno direito de sair, as crianças, para irem estudar. Não.
se alienarem. As nossas crianças não estudam. Qualquer estudioso aqui sabe que o programa mundial é para emburrecer as crianças. Sandro é da educação. Outra coisa, gente, o que hoje fascina essa geração de hoje de crianças? O mundo virtual. O menino acaba de nascer, as crianças hoje nas maternidades, tá chorando, dá a mãe ele não quer, dá o peito ele não quer, dá um celular e cala. Acabou de nascer, dá um celular para ele e cala. Já vai com o dedinho para clicar. Gente, o que instrui jogo eletrônico? O que instrui? Mas os vendilhões dessa alienação está dizendo que criou o jogo de matemática para o menino aprender matemática. Sabe como é que o menino aprende matemática? Põe ele sentado igual eu estou fazendo com os meus dois lá em casa, para estudar tabuada. Mas a gente de vez em quando, que é da era mais moderna, né? Aí ela, não, porque você tem que fazer. Eu falei, tem que fazer decorar. Decora aí, menino. Vai, senão você vai levar um couro agora. 2 mais 2, quanto que é 2 mais 2? Vai. O Olivar Filho estudou, ficou alegrinho, ele aprendeu umas 3 casas lá. E papai, eu já aprendi. Então fala aí, meu filho. Vai. Esse foi o método que eu aprendi muito bem, obrigado. Vai. Que eu fui alfabetizado. E agora hoje vem uma modernidade. Agora, alguns especialistas sérios estão preocupados com essa juventude, que a única coisa que eles aprendem é droga, sexo e cachaça. É o programa da faculdade hoje. Quando o ministro da Educação falou isso, foi um alarde, uma revolta contra ele. Olha, vai numa universidade para você ver, ué. Se lá dentro não é só sexo e droga e cachaça, vai lá para ver. E nós viramos escravo do trabalho. Todo tanto que a geração de hoje trabalha, não dá. Não dá. O camarada ganha 2.000, não dá. Ele ganha 4, não dá. Ele ganha 6, não dá. Ele ganha 10, não dá. Aí tem que trabalhar ele, aí tem que trabalhar a esposa, aí tem que trabalhar o filho. O indivíduo fica doido que o menino completa uma certa idade para ele trabalhar, para vir mais dinheiro. Não dá. Olha, irmão, o escravo é que é desse jeito. É escravo que é desse jeito. Nós não entendemos ainda que essa escravidão chegou. Me diz uma coisa, qual é o país mais rico do mundo? Qual é o país mais rico do mundo? Vamos ver, cadê os vestibulandos? Vamos, gente. Qual é o país mais rico do mundo? É claro que quem pensou na China, não teve coragem de falar, acertou. Estados Unidos já era. Estados Unidos já era. A única coisa é que os Estados Unidos pode fabricar dinheiro e tem fama. É igual aquele empresário que quebrou, mas tem muito nome, então o povo não quer acreditar, ele está quebrado. Quem tem, irmãos, matéria-prima, quem tem dinheiro, quem tem tecnologia, quem tem multidões de pessoas escravas, o chinês é escravo. É escravo. Eles como povo, é a nação mais rica do mundo. Uma hora alguém conversa com o Sandro, deixa eu passar esse resfriado dele, para ele não achar que é o corona. Conversa com o Sandro e pergunta para ele o que são os japoneses, escravos das fábricas. Escravo, irmão, literalmente escravo. Tem o direito de quê? De trabalhar e tem a ilusão de ganhar um dinheiro. Aí a casa muito bem aparelhada, com um eletrodoméstico, com transporte público muito bom. O camarada está lá alegrinho, está pensando que você é escravo. Sabe o que é isso? Isso é dos anos 90 para cá, gente, olha aqui. Agora eu quero que você abra Atos dos Apóstolos 7 e 17. Eu quero que você entenda a Bíblia, pelo amor de Deus.
saiba que nós estamos vivendo o período do êxodo. (7 e 17). Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a sua linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazerem enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. O que vocês estão fazendo com seus filhos? Botando nas creches. Isso é rejeição da família. Só que vem com outro nome, uma outra roupagem. Vem com uma outra metodologia cultural. É chique botar a criança de 2 aninhos na escolinha. O último dia que eu fui à padaria, aí tinha um indivíduo, estava parado na faixa, eu parei para ele, aí eu vi que ele estava com a mochila nas costas, quem ia para o trabalho, 7h30 da manhã, arrastando um menininho que a perninha dele quase que não dá para subir no meio-fio, de tão pequenininho. E o bichinho assim, ó, tonto de sono para a escolinha, porque o pai e a mãe trabalham fora. Isso é rejeição dos filhos. Isso é rejeição dos filhos. Eu tive a felicidade de toda hora que chegar em casa, minha mãe estava lá. Nós disputávamos o colo. Era 5, 6 meninos que estavam em crescimento em cada fase. Então era assim, eu não sei se vocês já viram uma porca de 10, 12 leitão mamando e ela só tem 8 peitos. Irmão, uma farra. O bichinho chega assim, joga o irmãozinho para cima e ele garra no peito, vem outro e dá outra cabeçada. Mas não tem mais essa diversão nas casas hoje. É 2 meninos no máximo, não é? Mas tudo bem, não é isso que eu quero falar. Eu quero mostrar a seriedade do momento que nós estamos vivendo. Por que nós estamos tendo essa vida desse jeito? Aqui é o que eu quero que vocês entendam. O último verso que nós lemos aí, eu fechei aqui, vou voltar lá de novo. 7, 17. Para frente. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, que no caso somos nós. O mundo está nos maltratando com a sua carga, que vai chegar um momento que nós vamos cansar. Nós vamos cansar. Nós não vamos aguentar. Me diz uma coisa, tem crente suicidando? Eu não estou falando do mundo, não. Estou falando de crente. Tem crente suicidando? O que faz uma pessoa suicidar? Pressão da escravidão. Simplesmente isso. Essa pressão do mundo. A pressão do consumismo. Eu quero, mas não posso. Os meus amigos têm, eu quero. Eu entro em depressão. Isso é pressão de escravidão. Muito bem. Vamos voltar aqui. Então, por causa dessa multiplicação, capítulo 7, 17, falou dela também. Os judeus se multiplicaram, os israelitas. Levantou um rei que não conhecia, que não conhecia José. E aumentou o sofrimento do povo. Ok. Então, aí vocês conhecem a história. Deus levantou a Moisés porque estava se aproximando o tempo, o período da libertação do povo de Israel. Por que então foi preciso dessa escravidão? Aqui que eu quero que vocês entendam. É porque na vida que os
crentes, aí eu vou fazer um voo aqui, lá para a América. Vou fazer um voo aqui lá para o Reino Unido, onde estava o Gleides. Crente ganhando dinheiro, não quer céu. Crente que tem dinheiro para andar no carro dos sonhos, para morar no apartamento que sempre quis, que tendo recursos para comprar comida, para comer até sobrar, não quer céu. Ninguém quer céu. Nós queremos curtir a vida, nós somos terráqueos. Nós queremos viver na nossa cultura. Quem nos quer é Deus, nós não queremos Deus. Então, para Deus levar a igreja dele, nós vamos ter que rejeitar esse mundo. Nós amamos os shoppings da vida. Nós amamos as boutiques da vida. Nós passamos aqui nessa 85 aqui, Samuel, isso aqui é um trem terrível. O olhinho do Samuel chega brilho, olha de um lado tá a Honda, olha do outro tá a Chrysler, olha do outro. Gente, qual que eu escolho? Qual que eu escolho? Ah não, eu até quero ir para o céu, mas antes de andar na minha BMW, não sei quantos e tal. E não dá, irmão. Lá no céu não tem BMW. Eu tenho que aproveitar aqui. Nós não queremos o céu. E aí vem os vendilhões de riqueza nas igrejas. O cara bom de conversa, os coaches evangélicos, vendendo a ilusão para nós e dizendo, olha, dá mais oferta. Põe aqui no sacolão aqui que você vai receber 10 vezes tanto. E aí você pensando, eu vou dar uma ofertinha aqui que eu vou ganhar meu carro lá na frente. O ano que vem, e o cara promete, entrega chave fictícia, símbolo, e nós vamos acreditando nessa coiseira. E a vontade de ficar na terra vai continuando. Eu só vou ter que mandar uma escravidão. Eu vou ter que permitir que eles percam os filhos. Os crentes estão perdendo os filhos para as drogas? Está perdendo? Sim ou não? Está perdendo os filhos para a prostituição? Para os programas da vida? O que a maioria das meninas hoje, filha de crente, quer ser? Quer ser modelo de passarela. Você tem noção da vida de uma modelo? A vida moral de uma modelo? Você sabe o que é isso? Qual pai crente hoje que não quer um gene do Neymar para botar num filho em casa? Para ter um filho jogador de bola. Eu tenho um colega pastor, um camarada que hoje está numa grande igreja. Ele foi até na Espanha para tentar botar esse menino dele para ser famoso. A sorte dele é que o menino era perna de pau. Meu Deus, o que é que nós temos na cabeça? Nós não estamos lendo mais a Bíblia. Nós não estamos entendendo o que é que nós estamos vivendo. Bom, eu quero que você olhe o capítulo 3 de Êxodo. Então, o que é que acontece? Naquela época, Deus levanta a Moisés, que é rejeitado. Moisés é rejeitado, não é? Os pais, para tentar salvá-lo, é que vão colocá-lo no rio Nilo, a história que vocês conhecem. Aquilo é rejeição. Vocês já pensaram o que é uma mãe chegar ao ponto de colocar um filho em um cesto, num rio como o Nilo, que naquela época era o puro crocodilo, e falar, Senhor, seja o que for, prefiro que meu filho seja comido de crocodilo do que morrer pela espada do Egito. Claro que isso não está escrito, mas é a expressão da mãe. Mas era um plano de Deus. Porque Deus queria usar esse menino para tirar o povo dele de lá. Porque chegou o tempo, não esqueça, Atos 7:17. Volta a ler depois na sua casa. Quando chegou o tempo de Deus cumprir a promessa.
Será que nós temos uma promessa? Abre, por favor, antes de nós lermos aqui o capítulo 3. Abre João capítulo 16 e 18, ou é 14 e 18? Onde Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia. 14 e 18. Leiam. Não. Tem uma promessa que ele vai voltar. Agora então, vamos ainda continuar. Mateus 24. Aí vocês vão ler assim. Aliás, vamos para Lucas 21, que é melhor. Aí nós vamos ler aquele versículo que fala assim: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. 21 e 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Que as coisas que aconteceriam? Vamos ver. Ainda. Vamos agora para Mateus, porque fica mais fácil. Mateus 24. Que as coisas começariam a acontecer? O princípio de Mateus aqui são coisas que já ficaram para trás. Já ficaram para trás. Mateus 24, a partir do verso número 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. 24 e 6. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas isso já ficou para trás. 1914, 1939, as duas grandes guerras mundiais. De lá para cá, os rumores de guerra da Terceira Guerra Mundial nunca acabou. Isso já ficou para trás. Isso já é sinal que ficou já velho, tá? Mas então, para aqueles sinais, ele falou: mas não vos preocupeis, porque ainda não é o fim. Porque não foi mesmo. A Primeira e a Segunda Guerra não foi o fim. Os rumores de guerra não foi o fim. Mas agora nós estamos entrando numa era que daqui a pouco eu vou lá para o Apocalipse mostrar para os irmãos sobre os cavalos. E aí nós vamos começar a compreender com a era do corona, tá? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso aqui nós ainda temos pela frente, tá? Fome, peste, são coisas que estão para frente. Os terremotos que aqui se referem não são esses terremotos que nós temos visto até hoje. São terremotos assustadores e que se repetirão como as dores de parto, parturiente que está para dar à luz. É terremotos que vão ser constantes, quase como acontece no Japão, só que de grandes proporções. Chegará um momento em que os homens desmaiarão em expectativa das coisas que sucederão no mundo. Sabe o que é um pânico tão grande de levar as multidões ao desmaio? Não, nós não acreditamos nisso. O nosso grande problema é que nós não acreditamos nisso. Porque nós estamos muito apegados às coisas terrenas. E aí só uma escravidão, quando nos fizeram entender que esse mundo que nos iludiu é o mundo que nos escraviza, é que nós vamos tomar uma posição de cair de rosto no chão diante de Deus e pedir por misericórdia. Bom, voltando ao capítulo 3 de Êxodo, eu só quero mostrar aqui qual é o ponto que nós vamos chegar.
Escuta, é eu e você. Eu quero só que você entenda o ponto que nós vamos chegar. Para mover a mão de Deus. Para que Deus possa vir em nosso socorro. Porque Deus só socorre um povo quando Ele realmente quer socorro. Se nós estamos bem, mesmo sofrendo, dentro do mundo espiritual existem leis que são regidas. Por que Deus, embora para Ele toda a humanidade, Ele ama toda a humanidade, mas Ele não pode fazer pela humanidade aquilo que Ele pode fazer pelos filhos que aceitam Jesus? Porque existe uma lei. Se a pessoa não aceitar Jesus como Salvador, não se torna filho. E Deus disse que a lei é que somente o pai pode corrigir o filho. Ele viu a humanidade sofrendo e o que ele pôde fazer foi morrer por eles. O sacrifício na cruz, para que a pessoa pudesse se tornar filho, para que ele pudesse livrá-lo. Agora, se nós vivemos como se filhos não fôssemos, amando mais esse mundo, amando mais as coisas que são colocadas pelo outro pai, então ele não pode fazer nada, porque somos confundidos com aqueles que não são filhos. Mas aí, o sofrimento nos faz lembrar de Deus. Eu não sei se vocês já viram ou se vocês sabem, mas esses rapazes jovens que vão para a guerra, né? Quem vai para a guerra tem 18, 19, 20 anos, não é isso? Que são os recrutados em época de guerra. Quando as batalhas se arregimentam mesmo, tem soldado ali que chora de fazer pipi na calça e gritar pela mãe. Você sabe o que é isso? Desespero. É a hora que a gente lembra do pai, lembra da mãe. É a hora que a gente perdoa um maltrato que a gente supõe que o pai fez, que a mãe fez. Aí a gente vai ver que aquele maltrato não é nada em relação ao estertor da morte que nós estamos enfrentando. É quando nós vamos lembrar de Deus. É quando nós realmente vamos levar Deus e a palavra dele a sério. É quando nós vamos limpar o nosso coração, vamos pedir perdão a Deus, nós vamos realmente arrepender dos nossos pecados. Mas enquanto isso não, nós estamos parecendo filhinho de papai, esnobando, né? Esnobando. Capítulo 3. Eu vou ler aquela passagem, 3 de Êxodo, aquela passagem quando Moisés vê Deus na sarça ardente. Tá? Eu vou ler aqui a partir do verso de número 5. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: olha aqui agora, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, no lugar do cananeu, do Eteu, tá? E aí vai a descrição. Verso 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu explicar uma coisa. Nós lemos lá no capítulo 1, quando levantou um rei que não conhecia a José e estabeleceu um regime escravagista para o povo israelita. Sim? Lembram disso? Lemos aqui. E nesse tempo nasceu Moisés. Quantos anos agora que Deus fala essa palavra aqui? Quantos anos depois do nascimento de Moisés, Deus fala para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e vim para livrá-los. Quantos anos? 80. Moisés nasceu, foi rejeitado quando começa a escravidão. Moisés aqui está com 80 anos
Ele está na terra de Midian. 80 anos para o povo clamar. É ser do coração muito duro, mano. Agora tem uma coisa que a hora que eu te falar você vai dar glória a Deus. Graças a Deus já tem 72 anos que começou a escravidão do mundo. Você não vai dar glória a Deus, não? Isso quer dizer que só falta mais 8 anos de sofrimento para você. Capítulo 21 de Lucas, Jesus disse assim: olhai para a figueira e para todas as árvores. Ele está se referindo a quem? Está se referindo ao povo de Israel e às demais nações, e às demais árvores. Quando a figueira brota, sabeis por vós mesmos que é chegado o verão. Como ele está se referindo a Israel, quando é que Israel brota como figueira? Novamente, 1948. E aí Jesus diz o seguinte: passará esta geração, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? A geração do nascimento de Israel. Agora Israel esse ano comemorou 72 anos de existência. Moisés aqui foi 80 anos para Deus vir para livrá-los. Então eu estou dentro desse paralelo bíblico. O que foi escrito para o nosso ensino. Agora, se você percebe, o mundo começou a ficar ruim para aqueles que têm realmente sede de Deus. Começou a ficar ruim de uns 3, 4 anos para cá. É que a coisa entrou dentro da igreja para bagunçar mesmo a igreja. Vocês já viram o que está virando as nossas igrejas? Já viu o rumo que elas estão indo, a nossa igreja? Então, 80 anos depois, foi que Deus desceu para livrar o povo. Ok. Agora eu vou para o capítulo 13 de Apocalipse. Agora eu vou precisar do meu celular. Sempre a gente fala assim: irmão, quem tem celular desliga. Agora eu vou falar: irmão, quem tem celular liga. Você vai precisar do seu celular agora. Capítulo 13, verso 3. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Verso 4 para vocês. Espera aí, lê de novo. Não, espera aí. Adoraram quem? Qual o principal símbolo da China? Pega seu celular. Olha aí. Símbolo da China e seu significado. Aí você vai achar um dragão. Olha aqui. Número 1. Os dragões são tão importantes para a cultura chinesa que a eles são dedicados uma série de templos. No universo oriental há uma vasta rede de simbologias relacionadas ao dragão. Eles podem ser tratados, por exemplo, como a fênix, representando a união entre o céu e a terra. Quando o dragão se apresenta com 5 garras, ou 5 pontas, ou estrela de 5 pontas,
É sinal que ele simboliza o poder do sol e do imperador, que é a besta. Interessante. Por que não podia ter outros centenas, dezenas de símbolos e que não tivesse o dragão? Depois vocês estudam a matéria. Agora, é coincidência no Apocalipse, de repente, aquele que dá todo o poder para um sistema que tem 7 cabeças, e uma das cabeças foi ferida de morte. Me diz uma coisa, 1990 e quantos, quando caiu o muro de Berlim? Hã? Não entendi. Não foi 99 não. 89, ok. Quando caiu o muro de Berlim, o que se disse do comunismo? O que se disse? Morreu. Inclusive, não sei se vocês lembram, o presidente da Rússia na época era o Gorbachev. Né? O que o Gorbachev tinha assim na testa? Ele tinha uma mancha vermelha. Todo mundo dizia, esse é o sinal, morreu. Né? Morreu. É a cabeça que foi ferida. O mundo viu isso. Qual que é o sistema anti-Deus no mundo? Comunismo. Qual é o sistema que faz guerra aos santos quando ele chega num país? Que mata os crentes e fecha as igrejas. Qual é o sistema que odeia Deus e que quer varrer a religião do mundo? Preciso continuar falando? Não preciso. Agora, o comunismo, não havemos de pensar que é a Rússia. Tudo bem, a Rússia era um cabeça. Só que lembra que a besta ela tem 7 cabeças. Uma foi ferida. Tem quantas cabeças sem ferir? Olha a China chegando. E é tão característico que o símbolo dela, um dos principais, é o dragão. Será que estamos chegando na hora, não? Será que dá para ser crente sapecado do jeito que nós temos sido? Será que não está na hora da gente ser um pouco mais criterioso com a vida cristã? Sim, Samuel. Uhum. Bem lembrado, né? Não, e outra coisa, isso aí você vai desdobrar para estudar a China. Quem que se iguala à China hoje em tecnologia de controle mundial? Quem se iguala à China? Aonde é que está o maior desenvolvimento da inteligência artificial? Está onde? Não, e tem uma coisa, quem que se compara a ela para fazer vírus para matar o povo e ela crescer economicamente? Quem tem coragem de fazer isso? Irmãos, veja bem, aquele vírus estava programado. Eles prepararam o projeto para fazer 2 hospitais em 10 dias. Isso não existe. País nenhum que vai preocupar. Irmão, é a coisa que os países menos preocupam é com o hospital. A China estava com um projeto de 2 hospitais e levantou em 10 dias. É porque estava programado. O dragão, ele está preocupado com a vida de alguém? Não. Qual é o pânico aqui do Brasil, das autoridades sanitárias no Brasil? Qual que é o grande problema da Itália? Hospital, UTI. Porque esse vírus, irmãos, por incrível que pareça, ele exige entubar a pessoa. Precisa de respiratório, né? Precisa de oxigênio. Os hospitais. E outra coisa que eles disseram:
né? Os estoques de oxigênio são poucos, não é qualquer oxigênio. E aí, por mais que tivesse, cadê o oxigênio? É para matar. Tá bom. Agora você volta para o capítulo 6 de Apocalipse. De Apocalipse. Aqui narra a história de 4 cavaleiros que se levantarão, certo? Primeiro cavalo, verso de número 2. Olhei e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Quer dizer, é a chegada de um sistema que vai encantar o mundo. O problema é que a gente pensa o seguinte, mas o mundo não vai abraçar a China. O mundo preocupa com o quê? O mundo como mundo preocupa com o quê? Sobrevivência. As nações se preocupam, por exemplo, termina a Segunda Guerra Mundial. Os países estão todos arrebentados, destruídos. Quem é que segurou a economia do mundo para o mundo não morrer de fome? Quem foi? Estados Unidos. Estados Unidos. O que todos os países da Terra viraram? Admiradores dos Estados Unidos. Hoje tudo bem, ele está com um punhado de resistência, porque vai havendo desgaste. Mas os Estados Unidos reinou soberano no pós-guerra. Por quê? Porque todo o país se alimentava com dinheiro americano. Que era quem tinha dinheiro na época. Quem é que tem dinheiro hoje? Irmão, isso é igual pai rico. Pai rico, os filhos, tudo cuida muito bem. Agora, pai pobre vai para o asilo. Não, é realidade, não precisa ninguém me olhar espantado, não. Eu tenho acompanhado a história de um moço rico aí que tem dinheiro. Ixi, os filhos é uma preocupação levar ele, paga tudo particular e tal, consulta de R$2.000 e não sei o que, cirurgia de R$200.000. Primeiro é com dinheiro do pai, não é do dinheiro do filho. Eu não vou falar disso não, que muita gente pode se sentir ofendido. Mas essa é a grande verdade. O problema nosso como pai é não ter dinheiro. Então, por isso... desculpa se eu estou sendo... assim, muito... Como é que eu diria? Muito realista, muito prático. Mas essa é a grande verdade. Então, você não quer ser abandonado na velhice, arruma dinheiro. Tá bom? Sim. A China ameaçou no começo desse ano fazer as suas negociações com o... Como é que chama o dinheiro de lá? Yen. Ela não queria mais usar o dólar. Aí depois na guerra lá eles ajeitou. Porque, irmão, se um país deixar de usar o dólar... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os Estados Unidos não paga a dívida que ele deve. Os Estados Unidos só não quebrou porque quem produz o dólar é ele. Os Estados Unidos é o único país do mundo que ele não precisa de lastro. Ele não tem lastro. Sabe o que é lastro? É garantia do dinheiro. O dinheiro é uma nota promissória. Os Estados Unidos tem tanto dólar espalhado no mundo e cada dólar desse é uma nota promissória contra o tesouro dos Estados Unidos. Se todo mundo executar isso... Acabou os Estados Unidos. Acabou os Estados Unidos. Estados Unidos agora, o Trump liberou 5 trilhões. Assim, eu até vi um comentarista falando assim, gente, é um dinheiro que a gente nem sabe o que é isso. 5 trilhões para resolver o problema. Porque é ele que faz.
E ele não tem que dar satisfação para ninguém, por enquanto. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É lamentável que eu perdi um livro, um dos melhores livros que já passou nas minhas mãos. Eu emprestei para um professor, por isso que eu falo que livro não se empresta. E ele nunca mais me devolveu esse livro, chamado A Morte do Dólar. Tem mais ou menos uns 20 anos que eu procuro esse livro para comprar, PDF, qualquer coisa, não acho. Esse livro foi escrito em 1960 e o autor é um pastor. Ele escreve dizendo que os Estados Unidos, naquele tempo, já estava quebrado. E ele disse que os Estados Unidos vai perder a sua influência, porque os Estados Unidos não está no plano bíblico para figurar como ator na era apocalíptica. Os Estados Unidos está dando seus últimos suspiros. E quem acresceu? O dragão. A China. A China falou no início desse ano que eles estavam trabalhando para que nessa década eles se tornassem a primeira e única potência mundial. Será que nós temos dúvida disso? Não é? Então vamos lá. Primeiro, o cavalo branco. Segundo, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Assim, no meu entendimento, apenas, se não no cumprimento literal disso aqui, mas pelo menos assim, um sinal de como será no tempo bem próximo. Para mim é significativo a queda das Torres Gêmeas em 2001. Quando, em 2001, o terrorismo tornou-se um ator importante no mundo. A partir de 2001, o mundo entrou em pânico de medo de qualquer islâmico, né? De qualquer islâmico. Virou o terror da humanidade. E começamos a ver o uso da espada, que é figurativo. Instrumentos mortais. Qual era o instrumento mais eficaz para quem queria, na época bíblica aqui, para assassinar alguém? A espada. Então isso não quer dizer que vai ser morte a espada nos dias atuais, mas vai ser armas letais, como era a espada naquele tempo. Então hoje você tem as coisas explodindo em qualquer lugar, você tem avião sendo usado como arma, você tem hoje os vírus que são usados como arma biológica, uma série de coisas. Nós não temos mais paz. Nós não temos mais paz. Você sai à rua, está a violência e a espada, é a morte. Quer dizer, a vida passou a não valer absolutamente nada e ninguém tem a certeza que saindo à rua vai conseguir voltar para casa incólume. É isso que nós precisamos entender e cada vez está ficando pior. Cada vez está ficando pior. Bom, mas depois da espada, vamos lá. Eu estou terminando, tá, irmãos? Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui se refere a uma grande carestia. Aqui se refere a uma grande infração, a um aumento de preços sem precedentes na história. De tal forma que o significado disso aqui, uma medida de trigo por 1 dinheiro, quer dizer, uma refeição custar 1 dia de trabalho. 1 dinheiro aqui significava, na época dessa escrita aqui, não é? Tem Bíblias que traz o valor monetário, mas na minha aqui trouxe 1 dinheiro, que era o equivalente a 1 dia de trabalho de um trabalhador daquele tempo. Então, uma refeição ou os ingredientes de uma refeição custar 1 dia de trabalho. É caro. Muito caro. Muito caro. Bom, e aí eu vou perguntar para vocês.
Uma caixa de máscara dessa que o Sandro está usando, antes do coronavírus, custava o que uma máscara dessa? 70 centavos. Ah? R$12,50, exatamente, em torno disso aí. Quanto custa hoje, se você achar? Ah? 600? Pois bem, talvez até essa seja aquela dessa normal. Pois é, eu tive numa farmácia, perguntei só por perguntar, porque eu consegui comprar 24, né? Mas o camarada falou, aqui é R$90. Só que aqui, não, mas aí uma refeição seria R$1.000, entendeu? Porque o dinheiro aqui é aquilo que significava para eles, até não é essa a ideia, é que era um trabalhador importante naquele tempo. Naquele tempo não se falava em salário mínimo, né? Era um dia de um trabalhador, tá? Então, claro que dentro dessa coisa sua é o mesmo, mas mesmo assim é muito caro, porque tudo bem, não é todo mundo que tem condição de comer todo dia R$34, né? Então, assim, a grande maioria da população não tem essa condição. Então, assim, é extremamente caro. Mas aí, irmãos, vamos lá. Havendo aberto o quarto selo, e aqui já para a gente finalizar, ouvi uma voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome, o quê? Morte, e o inferno o seguia. Na medida que morria, jogava no inferno. Morria, jogava no inferno. A ideia é essa. A morte estava sentado sobre ele. E o que seguia ele? O inferno. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Primeiro, por espada, ou seja, pelo terrorismo, pela violência. Isso quer dizer que vai aumentar extremamente. O que mais? Com fome. A fome quer dizer o quê? A carestia, né? A inflação. Aí você tem um vírus desse, você acha, mesmo que você tiver o dinheiro, você vai comprar onde? Se o supermercado está tudo vazio. E eu expliquei aqui, a nossa comida hoje é o quê? Artesanal ou industrial? As indústrias estão paradas ou estão funcionando normalmente? Se elas não funcionarem, haverá comida? Se a comida é industrial? Não. Se a comida, então, tem que voltar a ser artesanal, qual o tempo que vai levar para a colheita? Haverá fome? E aí você soma isso, por exemplo, você planta, né, o seu alimento, uma chácara, alguma coisa. Aí ou vem a seca, nós estamos vivendo um período de crise ecológica. Ou vem a seca e mata, ou vem a chuva e inunda tudo. E aí acaba, que é o caso do Nordeste. O Nordeste tem muita fome por causa disso, eles não podem comprar, eles plantam. Na época de colher falta chuva, ou chove demais, eles perdem a colheita e não têm dinheiro para comprar comida industrial. Vocês estão entendendo o processo que nós estamos entrando nele? Hã? As pragas e outras coisas. Sim, Yara. Não entendi. Sim. E é exatamente isso, né, que é o grande problema de você voltar hoje para uma colheita
artesanal, né? Plantio artesanal. Oi. Como? Aham. Uhum. Exatamente. Então, veja bem, olha aqui. São 4 elementos para matar a quarta parte da terra: espada, fome, pessoa desnutrida, com o imunológico lá embaixo. O que vai acontecer com ele? Coronavírus. Não é? Coronavírus, peste. E a quarta? Com as feras da terra. Essas feras aqui, para mim, irmãos, eu acho que não tem nada mais violento do que um vírus letal. Não é? Eu não penso numa fera, os leões invadir as cidades. Eu não penso, né, nessas feras. Essas feras aqui têm a ver com a fabricação em laboratórios. Por quê? Porque é o plano da governança mundial reduzir a população da Terra. Irmão, os governantes do mundo vêm falando isso tem muitos anos, desde a década de 60. Eles vêm falando que a população da Terra, quando chegasse nessa época que nós estamos vivendo, não haveria alimento para todo mundo. Teria que reduzir a população. E para quem não sabe, depois você olha, você coloca no Google aí, as pedras da Geórgia. E aí você dá uma olhada lá e lê a redução da população mundial prevista para 500 milhões de pessoas só. Não é nem quarta parte. Eu acho que vai haver uma intervenção de Deus para não chegar naquele número que eles querem. Ok, irmãos? É sério a situação que nós estamos vivendo? Acham que realmente nós temos que melhorar a nossa fé ou nós temos que continuar como estamos? A análise e conclusão é de cada um individualmente. Eu, particularmente, estou cada vez mais voltando o meu olhar para a Bíblia e procurando melhorar naquilo que eu posso a minha vida pessoal. Em segundo plano, eu estou tentando incutir isso nos meus filhos, na minha família. Estou compartilhando com os irmãos. A única coisa que eu posso fazer é chamá-los a uma caminhada espiritual e comprometida com Deus. A decisão de fazê-lo é de cada um dos irmãos. Evidentemente que eu não posso fazer mais do que o que eu tenho feito, e até acho que, considerado por alguns, eu tenho sido até muito agressivo no pastorado, às vezes me metendo, segundo o pensamento da igreja de hoje, na vida particular das pessoas. Mas eu estou fazendo isso porque eu entendo que a minha função pastoral é tentar o máximo, com a maior pressão possível, que os irmãos entendam a gravidade da vida espiritual descomprometida. Tá? Nada pessoal. Gostaria até de poder viver como muitos estão vivendo, o meu lado humano. Mas eu sei que esse não é o plano de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço de coração por todos que vieram. Acredito que alguns que não vieram, mesmo porque não tiveram nenhuma possibilidade de vir. E o que eu queria era estabelecer os procedimentos, dizer que nós teremos 2 cultos por semana na quarta-feira e no domingo, sem café da manhã, cada um tomando café nas suas casas. Sobre a escola eu darei o aviso na semana, tudo bem? Porque o grande receio que eu tenho, irmãos, é porque é difícil controlar crianças, é ou não é? Aí as crianças vão para a classe, lá eles estão muito próximos, e a recomendação é que ficássemos cada um nas suas casas. Mas nós também precisamos de nos reunir, de nos congregar
Até a Geise ainda perguntou lá em casa, mas se a gente ficar todo mundo em casa, não vai ser pior, não vai esfriar mais gente na fé ainda? Então, assim, nós precisamos congregar. Então, vamos limitar a 2 cultos na semana, na quarta e no domingo à noite. Portanto, hoje à noite nós teremos culto. Eu já peço a colaboração do Elivelto, que sempre tem feito, né, ele e mais alguns colaboradores, para abrir o espaço, né, das poltronas, deixar bem longe. E nós que aqui estivemos, então, vamos nos colocar distantes, usando desde a primeira fileira, a segunda, a terceira, a quarta, para a gente ficar o mais separado possível, não é? Lembrando, então, a gente já chega direto, já passa cada um para o seu lugar. A gente tenta controlar as crianças para eles não irem de um banco para outro. Conversa em casa. Vamos fazer isso. Amanhã, sai à rua somente os que não tiverem outro jeito. É conselho, viu? Não estou mandando ninguém. É conselho. Não deixe os seus filhos irem à escola. É conselho. Se fossem os meus, não iriam. Tá? Se eu fosse universitário, eu não iria à escola. Pelo menos até ver como é que vai se comportar isso aqui no Brasil, com toda a dificuldade que a gente tem da questão da saúde no Brasil. Evite ficar doente. Tá? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada um de nós, a cada família. E vamos orar para Deus repreender essa peste que anda ao meio-dia, que assola no meio da noite. Tudo bem? Ok. Neusivon, tudo bem? Pode terminar? Então vamos de pé, vamos terminar em oração. Senhor Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, te damos graças. Agradecemos ao Pai Celestial por tua infinita e eterna misericórdia. Que o Senhor abençoe-nos, Senhor, como teus filhos. Abençoe cada família, abençoe a cada um de nós, os teus servos, protegendo-nos, Senhor, dessa praga e dessa mortandade que tem vindo sobre a humanidade. Que o Senhor guarde a casa, a família dos teus servos. Meu Deus, que o Senhor nos livre do mal. Senhor, que o Senhor nos socorra. Abençoe, Senhor, o teu povo. Abençoe a nossa nação. Abençoe os nossos familiares, principalmente aqueles que não servem ao Senhor e não têm esperança. Meu Deus, que o Senhor guarde, Senhor, por tua preciosa graça e misericórdia. Abençoando-nos, Senhor, para que todo esse tumulto, Senhor, esse pavor, possa ser repreendido pelo poder do nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe a todos, está terminado. Paz do Senhor aos irmãos, não haverá ensaio. Deus abençoe a todos. Está despachado. Como é que nós vamos cantar? Sem ensaiar. Ensaia na sua casa, sozinho, reúne aqui e canta do jeito que dá. E Deus vai operar muito mais ainda. Amém? Deus abençoe.